ver se dessa vez dá certo. Boa tarde. Hoje nós vamos ter a primeira apresentação de como fazer alguma das coisas. A maioria, boa parte das nossas aulas, vão ter uma aula mostrando a fundamentação lógica, a teoria por trás, sem ser de um ponto de vista teórico. É a teoria, mas por que fazer? O como fazer? Qual a lógica por trás dela? Não é a teoria do ponto de vista de um estatístico falando. Então é teórico porque não é prático, não é análise de dados. Mas não é um teórico no sentido de matemático explicando a matemática por trás. Isso eu não vou fazer. Eu não acho que seja uma coisa útil a um engenheiro agrônomo que está querendo fazer uma avaliação de um determinado tratamento de qualquer natureza que seja. É importante você ter uma boa fundamentação. Porque a fundamentação é que vai permitir você fazer boas escolhas de como montar, conduzir e analisar o seu experimento. A fundamentação é essencial. Mas não necessariamente a lógica matemática detalhada por trás dessa fundamentação. Da mesma forma que você, na hora que vai aprender a calcular um dimensionamento de mecanização agrícola, por exemplo, você tem que ter uma noção de mecânica, mas não precisa saber fazer as contas detalhadas, de saber como construir um novo motor. Projetar um novo motor para saber utilizar bem um implemento agrícola. Você tem que saber qual a vantagem e desvantagem de determinados implementos agrícolas e qual é a consequência de ir com um lado ou com o outro. Tá? Esse é o ponto de vista que eu vou trazer nessa disciplina. Na maioria dos casos, eu vou mostrar a análise por dois caminhos diferentes. Não nesse. Esse aqui só vai ter um caminho, mas na maioria dos casos vai ter dois caminhos diferentes. O primeiro, o que você faria se você gostasse muito de roupa de couro preta, bem apertada. Ou seja, se você fosse masoquista. Caminho manual. Tá? Por que mostrar o caminho manual se ninguém vai seguir o caminho manual? Nem masoquista faz mais isso hoje em dia. Porque o caminho manual te mostra a lógica matemática por trás das coisas. Por que essa operação? E qual a consequência dessa operação? E depois eu vou mostrar sempre utilizando o SAIS. Por que o SAIS? Porque é uma das 3 melhores ferramentas de análise estatística que existem no mundo. Ponto. O R, o SAIS, o R e o S+. O SPSS está bem perto do A também. Vamos dizer as 4 melhores ferramentas estatísticas do mundo. Sem discussão. S eu nunca coloquei minha mão nele, então não saberia explicar com ele. O R tende a ser muito pouco interativo, então você tende a simplesmente seguir fórmulas já existentes. Vou fazer esse programa aqui. Você só pega o código, adapta um pouquinho, mas isso não te dá uma grande capacidade de avaliar a lógica por trás do código. O SPSS, nós não temos acesso gratuito, é uma ferramenta cara, e o próprio nome já diz, SPSS quer dizer Statistical Package for Social Sciences. Então, é um pacote de estatística para ciências sociais. Ele faz tudo que nós fazemos em experimentação agrícola. Tudo isso ele faz. Mas a linguagem e o foco dele, de origem, não é exatamente o mesmo. Então, fica o SAIS. Existem dezenas de outras ferramentas. E vão seguir sempre, todas as que eu conheço pelo menos, vão seguir 2 caminhos diferentes. O primeiro é você tem um menu e você diz que quer fazer essa análise aqui, com esses dados, e só. Esse é um caminho extremo. Simplesmente escolhas de menu. No outro caminho, no outro lado extremo, está o que o R e o S+, fazem, que é a linguagem de programação. O SAIS fica no meio do caminho. No SAIS você tem menu, e vai fazendo escolhas, e isso facilita
Mas esse menu vai gerando um programa que você vai vendo a construção. E se você quiser fazer coisas que não estão no menu, você tem um programa para modificar. Você pode criar o programa do zero. Como você faz no S+, ou no R. Só que você também tem a opção de usar os menus para ajudar na criação. Tá? Tanto o SAS quanto o R, o S+, ou o SPSS tem dezenas de livros sobre eles. Como fazer qualquer análise. E eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar qualquer um desses livros. Com relação aos trabalhos, eu sou agnóstico. Se você quiser fazer o seu trabalho com Abaco, é com você. Abaco, calculadora, Excel, planilha do Google, SAS ou qualquer coisa, o como você vai fazer o trabalho de análise de dados é uma escolha livre sua. Tá? Eu vou mostrar sempre com o SAS, mas isso não quer dizer que você tenha que fazer com o SAS. Se você faz parte de uma equipe de iniciação científica ou de estágio de qualquer natureza e costuma utilizar um determinado programa, na minha sugestão, você vai utilizar aquele programa que a sua equipe tem o hábito de utilizar, porque significa que vai ter outras pessoas experientes por perto para você pedir ajuda. Por outro lado, se você decidir utilizar o SAS, eu posso ajudar sem o menor problema, pelo WhatsApp, pelo e-mail, com limites. Qual o limite? Ajudar não quer dizer para você o que você deve fazer. Quer dizer, quando você tiver com a dúvida, você me faz a pergunta e eu respondo com outra pergunta, provavelmente, até aquela dúvida se resolver. Certo? Não é clique aqui e faça aquilo. Porque se eu disser clique aqui e faça aquilo, você vai clicar aqui e fazer aquilo, ganhar o ponto que você, a nota que você teria direito, e vai continuar sem entender por que clicou, qual é a razão do caminho. Tá? Então, começando, os dados do trabalho e daqui são fundamentados, a lógica por trás deles, é uma avaliação de estirpes rhizobianas. Vocês se lembram do que é rhizóbio? Vocês viram em microbiologia. São bactérias que fazem simbiose com leguminosas e fixam nitrogênio. Eu vou usar diversas vezes como exemplo ao longo do semestre, simplesmente porque são conjuntos de dados que eu tenho. Então, fazem mais sentido para mim montar os conjuntos de dados, fazem lógica. Nesse caso, são isolados rhizobianos com caupi, também conhecido como feijão macaça, xoxa bunda, feijão fradinho, tudo é bignoungulata. Sendo que 2 são estirpes que já são recomendadas para o uso comercial na produção de inoculantes, 2 estirpes BR. Tem plantas não inoculadas recebendo nitrogênio, com nitrogênio sem inoculação, CNSI. Tem plantas não inoculadas sem receber nitrogênio, SN, sem nitrogênio, sem inoculação. E plantas que foram inoculadas com um conjunto de isolados, que vai ser G, 1 ou 7 e 2 dígitos. Esses isolados são reais. Realmente são de um trabalho de um aluno meu, que eu reorganizei para o fim daqui. Quando entrar no site, aqui no Welcome Feed, nessa tela não aparece, mas admitam que eu estou apontando para o Welcome, né? Simplesmente não vai. Mas nesse endereço aí, bem-vindo, odiei, não é que eu odiei alguma coisa, ODA, On Demand for Academics, size.com. Quando entrar ali, sign in, como em qualquer programa, né? Login, sign in, e vai aparecer essa telinha para vocês. Primeira vez que aparecer, vocês não vão ter usuário, só é criar o usuário, ali onde don't have a SAS profile, você não tem um perfil do site. Cria o usuário, siga as orientações dele. Eu recomendo utilizar o seu e-mail UFRPE, todos vocês têm um e-mail UFRPE, porque aí cadastra que você é
em uma universidade brasileira e siga as orientações dele para a senha que ele vai pedir. Não faço mais ideia de qual é a senha do meu. Manda salvar a senha, porque senão você vai ter que se lembrar toda vez qual foi a senha que você fez. Aceita os termos da licença. Se você não aceitar, ele vai te jogar para fora, então você vai ter que aceitar, se quiser usar o site. E aparece essa tela agora. Ou seja, você entrou no sistema do site, agora você vai entrar no que você realmente quer. Quando clicar em lançar, aparece uma tela com esse jeitão aí. Mais vazia do que essa. O que é que nós temos aqui? Em cima, Server Files and Folders. Você vai ter um espaço dentro do site. E vai ter uma série de pastas automaticamente criadas. No caso meu, além das pastas automáticas, tem várias pastas que eu criei, que vão ficar aparecendo. Inclusive uma pasta que eu chamo muito imaginativamente de aulas. Uma regra geral para o site e para qualquer programa, inclusive Excel, Word, etc., usem os nomes mais descritivos que vocês puderem. Daqui a uns meses você se lembrar do que é que estava falando. E isso vale particularmente para os trabalhos que vocês me mandarem. Trabalho 1, tá, beleza. Trabalho 1 de quem mesmo? Simplifica a minha vida. Eu vou receber, pelo menos eu espero receber 12 trabalhos 1. Se você puder ter a gentileza de colocar o seu nome em quem é, vai facilitar a minha vida. Tá? Clica na pasta que você quer, seta para cima. Isso vai fazer o upload do arquivo. Subir o arquivo para a pasta. Quando você clicar, vai aparecer uma tela assim muito difícil. Vocês nunca viram essa tela na sua vida. Escolha o arquivo. É coisa extremamente... Nunca vocês encontraram uma interface desse tipo. Só que não, né? A interface de todo o site. Você pode mandar alguma coisa, vai ter alguma coisa por aí. Seleciona o arquivo, vai lá, seleciona. Você pode usar o arquivo do Excel. Tranquilo. Seleciona o Excel que você quer. Manda subir. Upload. E ele aparece magicamente ali. Nesse caso, o arquivo tendência central e variação XLSX. Então eu tenho um arquivo do Excel agora no meu espaço no servidor do SAIS. E não vai subir de nada, porque o SAIS não trabalha com Excel diretamente. Dou 2 toques nele e aparece essa janela. Essa janela é a que vai transformar o arquivo do Excel em um arquivo que o SAIS trabalha, que o SAIS consegue ler. Deu 2 toques, está lá bonitinho, pronto para você importar. Qual é o arquivo que você quer trabalhar? Arquivo tendência central e variação, XLS, XLSX. Qual é a planilha que eu quero trabalhar? Digo o número da planilha. Se eu não disser o número, ele vai pegar a primeira planilha que tiver no arquivo. E em seguida tem Output Data, ou dados de saída. Onde é que você quer colocar esse arquivo do Excel? O novo arquivo do site. Se eu não clicar, aqui ele vai aparecer normalmente Library Work Dataset Name Import. O padrão dele é importar para uma biblioteca chamada Trabalho, que é uma biblioteca provisória, que toda vez ele vai criar de novo, com um arquivo muito imaginativamente chamado de importar. Tem alguma coisa errada em fazer isso? Não. Só que a biblioteca Work, como em qualquer canto que tem uma biblioteca desse tipo, é uma biblioteca provisória. Ele vai criar, quando você sair, ele vai descriar. Então, você não vai estar com aquele arquivo do SAIS mais disponível na próxima vez, vai ter que importar de novo. O melhor é você criar uma biblioteca que é uma estrutura semelhante às nossas pastas, só que uma estrutura lógica do SAIS. Por que isso? Porque não uma pasta física lá no servidor, ou uma pasta teoricamente física no servidor.
O SAIS é um programa da década de 60. Mais ou menos, 60, início de 70. Não foi criado para Windows. Não foi criado para o MS-DOS, que vocês nunca ouviram falar, que é o antecessor. Não foi criado para Apple. Não foi criado para Unix. Ele foi criado para estruturas de computação de servidores centrais com estruturas extremamente pequenas de dados. Na realidade, os dados ficavam em ficha perfurada. Uma pilha de papel desse tamanho com um furozinho. Que você alimentava de uma em uma. E se você furasse errado, estava tudo errado. Então a origem dele é essa. Hoje, ele existe em todos os sistemas operacionais do mercado. Eu acho que a única exceção é o Android e o iTrack. Fora esses dois. Se rodou num computador, vai ter acesso a qualquer uma das variantes de grande Unix, de Linux, de Windows, todos eles têm acesso, mas ele manteve essa estrutura lógica que vem da época do papel perfurado. Então você tem bibliotecas que são criadas em que esse arquivo vai ficar teoricamente ligado com ela. Tá? Para criar isso, você vai em bibliotecas, libraries, fica lá embaixo, nova biblioteca. Eu criei uma biblioteca chamada Estatística Experimental, STESP, e que eu vou querer que essa biblioteca seja criada novamente toda vez que eu entrar no site. Toda vez que eu entrar no site, eu tenho essa biblioteca lá. E tudo que tiver dentro dela vai aparecer. Sem eu ter que reimportar tudo toda vez. Ok? E aqui eu tenho a biblioteca Estatística Experimental. E vou chamar um arquivo tendência. Por que tendência? Porque essa aula é de tendência central e variações. Poderia ser descritiva, qualquer nome que eu quiser. Mas quanto mais descritivo for o nome, melhor, porque eu vou me lembrar do que é que se trata. Precisa fazer isso? Não. Work, import, está perfeitamente tranquilo. Para o seu PIBIC, para o seu TCC, para a sua vida profissional, eu recomendaria, se for utilizar o SAIS, criar a estrutura de programas, de bibliotecas, para poder organizar. Isso aqui é do experimento 1, a biblioteca experimento 1, a biblioteca experimento 2, a biblioteca Corno do Mário, como você quiser chamar a biblioteca. Ok até aqui, gente? Clicou, importou, e você tem agora, na biblioteca Estatística Experimental, um arquivo chamado tendência. Agora é que vai começar a parte. Até aqui a gente só estava colocando, primeiro, entrando no site, segundo, puxando o Excel, que tem os dados do site, terceiro, saindo do Excel para um arquivo do site. Agora eu vou querer fazer análise de dados. Análise de dados vai estar em Tasks and Utilities, tarefas e utilitários. Aqui vai ter mais ou menos 5 quatrilhões de opções para você fazer a sua análise. Clicou em Tasks and Utilities, você quer estatísticas, você não quer fazer mapa, você não quer fazer gráficos, você não quer trabalhar os dados, você não quer fazer modelos lineares, análise de sobrevivência ou 300 outras opções. Você quer fazer estatística. Nas estatísticas sumárias, ou seja, estatísticas descritivas. Summary Statistics. Summary Statistics. Estatísticas sumárias. Você quer sumarizar seus dados. Clicou nele, vai aparecer um arquivo, que é o último arquivo que você utilizou. Aqui onde está o 4. Lá no 4, aparece o último arquivo que você fez esse tipo de análise. Nesse caso, quando eu montei essa aula, o último arquivo tinha sido biblioteca aula subdividida. Se clicar na planilhazinha do lado, vai aparecer a lista de suas bibliotecas, clica na biblioteca, seleciona o arquivo, também simplesmente o mesmo procedimento que você faz com qualquer site
que você vai acessar coisas dentro do site. Ele não funciona, mesmo sendo site, ele não funciona em tablet ou celular. Eu achava que funcionava porque tudo está no servidor. Descobri esse mês passado que não funciona. Então você não consegue acessar. Bem, eu não achei que você fosse acessar do celular. Certo? Mas não porque ele não teria capacidade, né? Porque você, mesmo com a tela, mesmo com os celulares com tela grande que a gente utiliza hoje, essa quantidade de informação no celular ia ficar difícil. Ainda mais para quem tem dedo grosso como o meu, de acertar as coisas. Só um instantinho. As planilhas de trabalho vão ser disponíveis a partir de hoje pelo CIGA. No CIGA, seção atividades, tem a planilha. Tem 2 atividades. Eita! Você pegou, tem uma que eu perdi o prazo já. Não. Essa aí que eu vou ter que entrar agora para ajustar. Essa aí é aquela que eu tinha falado que ia ser a teórica. Eu esqueci completamente. Certo? Mas as outras 2 começam hoje e vocês têm 2 semanas para fazer. Vocês podem enviar, mas como eu cortei o tempo, eu vou dar uma parada aqui, vou entrar no CIGA para dar os 15 minutos que eu tinha dito que daria. A gente vai parar agora, porque eu esqueci completamente dessa. Certo? Eu vou parar agora para vocês entrarem no CIGA para responderem o trabalho. Certo? Mas isso aqui só, eu vou dar 15 minutos para vocês, mas deixa eu terminar isso aqui, que senão depois a gente vai se perder. Tá? Seleciona. Esse processo todo aqui é para selecionar o arquivo de dados que eu quero. Tá? Quando selecionar o arquivo, o que vai aparecer é essa aqui no item 7. Você quer? Vai selecionando 4, 5, 6. No 4 apareceu a janela que tem a biblioteca e o programa. Deu OK. Selecionou no 5, deu OK no 6. Aparece essa janela. No mais, você vai selecionar qual é a variável que você vai analisar. O que é que você quer fazer agora? Matéria seca da parte aérea, matéria seca de raízes? Clicou no mais, vão aparecer todas as variáveis numéricas. Por quê? Porque você só pode analisar variáveis numéricas. Então, se a variável é texto, não vai aparecer ali. Nesse caso, aqui no 8, matéria seca da parte aérea. Variáveis classificatórias. O que são variáveis classificatórias? São variáveis de classe classificatórias, são variáveis texto, ou número que você quer que funcione como texto, e que você vai utilizar para fazer a sua análise de dados. Você quer comparar, nesse caso, as inoculações. Então, sua variável classificatória são inoculações. E o site automaticamente vai fazer tudo que você pedir para fazer para cada uma dessas variáveis, a cada um dos níveis dessa variável classificatória. Tranquilo até aqui? Vou parar a gravação agora, vou ajustar o tempo e a gente faz, melhor, a gente faz não, vocês fazem o questionário. Com relação ao trabalho, tem 2 trabalhos separados. Todos os assuntos que vão ter trabalho de análise, todos os assuntos que têm trabalho, vão ter 2 trabalhos cada. Um é um Excel. Primeira folha do Excel tem o nome de vocês, uma informação de qual é a planilha que vocês vão utilizar e uma coluna com números literalmente aleatórios. E a coluna que eu uso para sortear qual a planilha que cada um vai receber. Tá? Então tá lá, Alice, planilha número 554. A Alice só vai querer usar a planilha 554, o resto ela não quer.
Cada um de vocês vai ter a sua planilha, 12 planilhas. Esses arquivos normalmente tem bem mais de 12, mas 12 planilhas, cada um pega a sua e o seu conjunto de dados é aquele ali. Esse é o arquivo, é o trabalho de análise. O que quer dizer? Tem um conjunto de dados, você vai seguir o que eu pedi que você fizesse, vai analisar e interpretar. O segundo trabalho é o trabalho de interpretação. Nesse caso, eu já tive o trabalho de fazer análise. Você recebe um arquivo de saída do SAIS, com aquela análise, e com base nessas saídas, vão responder perguntas que eu deixo num PDF do trabalho. Então, tem um PDF que diz, o conjunto de dados é assim, assim, assado. Certo? E no trabalho de análise você deve fazer isso, no trabalho de interpretação você deve fazer aquilo. As perguntas não são as mesmas nos dois trabalhos. Certo? Beleza? Então, hoje começam dois trabalhos diferentes. Análise e interpretação. Tradicionalmente, tem um número maior de alunos que faz os trabalhos de análise do que os que fazem o trabalho de interpretação. Isso é a regra desde que eu comecei a fazer esses trabalhos. Eu até hoje não consigo entender por quê. Porque o trabalho que dá menos trabalho é o de interpretação. É o trabalho que você já recebe tudo feito, só precisa tirar informações dele. No trabalho de análise, você tem que sair dos números até chegar no ponto da interpretação. Então você tem mais trabalho. Porém, contudo, entretanto e todavia, desde 2008 que eu passo esses trabalhos, 2010 talvez, e desde 2010 que sempre tem mais gente fazendo trabalho de análise que de interpretação. Tá? Seja uma turma que prova que é possível modificar esse histórico. Por favor. O trabalho de análise pode levar alguns dias, dependendo da sua... Não é alguns dias de 8 horas de trabalho. Certo? O trabalho de análise deve levar tipicamente na casa de 5, 6 horas. Talvez. O trabalho de interpretação deveria levar no máximo 1 hora a 2. Tá? Não estou fazendo a estimativa com base no meu tempo. Estou fazendo a estimativa com base em tempo razoável para quem está no ponto que vocês estão. Lembrando, cada um tem seu conjunto de dados, tem sua planilha. O que significa que se vocês quiserem trabalhar conjuntamente, não tenho nada contra. Porém, cada um vai ter que fazer o seu. Por favor, se forem trabalhar conjuntamente, lembre-se de cada um entregar um arquivo diferente no resultado. Eu já tive turma que eu recebi, até as cores eram todas iguais. Todo mundo, tudo igualzinho. A única coisa diferente eram os números. Mas... uma das turmas, eu sugeriria fortemente que vocês não imitassem a turma. Tá? Tranquilo, gente? Então, voltando para... Nós chegamos lá, selecionamos o passo que a gente tinha antes da parada para a avaliação foi selecionar a variável. Você tem selecionado a variável que vai ser analisada, matéria seca da parte aérea, MSPA, e tinha selecionado a variável isolados, que é a variável que tem os isolados que foram utilizados no tratamento. Tá? Aqui, um ponto importante, dentro do SAIS, você pode utilizar nomes com acento, nome comprido, etc. Não tem problema nenhum. A minha sugestão é que os nomes das variáveis que você for utilizar nos seus conjuntos de dados, que nesse conjunto de dados já vem com nome, mas no seu conjunto de dados use nomes que você vai lembrar o que são. Tratamento T1, T2, T3, T4, tá certo. O SAIS não vai ter problema nenhum com fazer isso. Mas o seu orientador, por exemplo, vai ter que lembrar o que são esses tratamentos e qual é a diferença do seu T1 para o T1 dela. É muito mais fácil você usar nomes.
preferencialmente sem espaços nem acentos, porque o SAIS trabalha com eles, mas não trabalha com eles. Ele vai colocar aspas e um N no final. Então fica mais fácil você tirar isso aí, porque fica, quando você for digitar um programa, fica mais fácil você não errar o nome do programa, não errar as coisas. Tá? Use nomes explicativos. Você tem um controle não inoculado. Não inoculado. Tá? Você tem os isolados. Use o mesmo nome do isolado que você usa toda vez. Você tem as fontes de adubo, use o nome da fonte de adubo. Dose, use o nome da dose. Caso contrário, você vai ter dois trabalhos. Codificar e depois lembrar de descodificar. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando você for pegar nisso aí, está lá fazendo sua dissertação, está fazendo sua tese, esse é o primeiro experimento que você está fazendo. Está fazendo os trabalhos, analisando, mas não está interpretando eles ainda, porque está lançando outro experimento logo em seguida. Daqui a 1 ano você vai ter que lembrar o que é que você queria dizer aqui. E vai ficar muito mais fácil lembrar o que você queria dizer se os nomes já forem explicativos. Experimento 1, experimento 2, caso de vegetação 1, caso de vegetação 2, coisas que você depois consiga lembrar o que são. Não é variável 1, variável 2, variável 3. Matéria seca da parte aérea, matéria seca de raízes, altura da planta, altura. Coisa que deu o nome. Ok, é isso. Não é uma questão de estatística, é uma questão de manejo de dados. Quando eu clico lá em... Estava em data. Data não é dia, mês, ano. Data é dados, no latim, não é do inglês. Aí você vai para as opções e quais são as estatísticas básicas que vai aparecer. Você vai clicando. Média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, mediana, número de observações. Adicionais, você tem standard erro, erro padrão, a variância, a moda, a range, amplitude, o total, a soma de pesos, limite de confiança da média, com 95, ou seja, com 5% de chance de estar errado. Você vê, skewness e kurtose são duas medidas. Skewness, esqueci o nome em português. Kurtoses é kurtose. Indicam como é que os dados estão distribuídos, se estão simetria ou não assimétricos, simétricos ou não, skewness. E kurtose significa que vocês estão mais concentrados na média do que deveriam ou menos. Vocês vão olhar, à medida que vocês forem selecionando ou desselecionando coisas aqui, esse programa do lado vai modificando. E toda vez que você estiver fazendo seleções no site, ele vai mostrar para você isso aqui. O que é que nós temos ali? Aquilo é que o site realmente executa. PROC. Não é PLOC, chiclete PLOC mal escrito. PROC é procedure, procedimento. É o código do site. Olha, a próxima coisa que eu vou mandar, minha próxima palavra, é qual o tipo de análise que eu vou querer que você faça. Sempre vai começar com PROC. Segundo nome, means. Médias. O nome desse procedimento de sumário de dados é média. Data. Dados. Qual é o conjunto de dados que você vai fazer? Biblioteca. ESP, arquivo, tendência. Tipo de gráficos. Chart type. Média, desvio padrão, mínimo, máximo, mediana, N, erro padrão, moda. Cliquei aqui em mais um, aparece mais um. Tirei alguém aqui, desaparece aqui. Quem é que define as variáveis? Grau de liberdade, limite de confiança com 0,05. 0,05 é 5%. Eu selecionei 95, aqui ele coloca o contrário. Por que isso? 95 é a faixa em torno da média. Eu tenho 95% de confiança que vai estar dentro. 5% só vai estar fora 5% das vezes. Qual é a variável? Matéria seca da parte aérea. Eu poderia fazer
simultaneamente aqui matéria seca da parte aérea, matéria seca de raízes, altura da planta, número de nódulos, quantas variáveis eu quisesse. Se eu tivesse selecionado lá mais variáveis, aqui apareceriam mais variáveis. Em função de quem? Em função de isolados. Ou seja, eu vou calcular média, desvio padrão, isolado por isolado. Tranquilo até aqui? Tem alguma coisa no código que vocês estejam vendo? Toda linha do site, todo comando do site termina em ponto e vírgula. Se você não colocar esse ponto e vírgula, ele vai achar que... E normalmente ele vai chamar você de burro ou de burra, ele não tem preferências, e dizer que está errado, que não consegue fazer. Quando você está indo pelo menu, ele automaticamente vai colocar. Mas se você copiar e quiser modificar o código, que você pode modificar, e comer o ponto e vírgula, como é que é? Hora do almoço já, tá? Como está chegando, dá um aperitivozinho no ponto e vírgula, ele vai errar. Tranquilo até aqui? E a saída do sais é essa belezura, essa gostosura aí. O que é que nós temos aqui? Primeira coluna, isolados em ordem alfabética. BR-3262 vem antes do BR-3267. E por aí vai. CNSI vem antes do SNSI. Vem antes do G. Nesse caso, G1, 119, G1, 106, depois G7 e o SNSI vai estar lá no final, porque alfabeticamente. Ok, até aqui? Número de observações. Quantos pontos eu tenho? 3, porque todo mundo está com 3. Se eu tivesse perdido uma parcela ou alguma coisa desse tipo, estaria um número diferente. Era para ter 3, só tem 2, está aparecendo 2 aqui. Tem. Veja esse caso do 1. Ele tem a média, mas não tem desvio padrão. Por quê? Desvio padrão é uma medida de variação. Eu não posso ter variação se tem um ponto só. Certo? Média, desvio padrão. Quem for o mínimo, quem for o máximo, qual é a mediana. O N de novo. Erro padrão da média. Moda. Só um que teve a moda, que só teve um ponto. Lembrando, size, Excel, todo mundo. Se você pedir para fazer a moda e tiver mais de uma, ele só vai dar uma moda. Por alguma razão desconhecida, você quer moda de alguma coisa? Você pode usar o size ou Excel, ou qualquer um deles, para ver se existe uma moda. Se der em branco, é porque não tem moda nenhuma. Se existir uma moda, vá lá e veja se tem mais modas. Se você achar que a moda é importante por alguma razão, na hora que encontrar uma moda pelo programa de estatística, vá lá e veja aquela variável. A primeira. O primeiro valor que for uma moda é a moda. Certo? Mas não chega um critério de... Hã? Moda é o que acontece mais vezes. Se eu tiver... Pode ser um acaso, ou simplesmente não faz muita diferença. Certo? Mas se você quiser, por alguma razão, a moda, se para você a moda é importante, não confie no programa para dizer qual é a moda. Porque a informação não é confiável. É confiável se disser que não tem moda. Aí pode confiar. Não tem moda, como quase todo mundo aqui? Tranquilo, firme. Teve moda, volte
e veja se tem outra moda. Se você considerar que a moda tem alguma importância para o seu conjunto de dados. E esse vai ser um ponto que eu vou falar muitas vezes aqui. O que interessa na estatística não é a estatística. É qual é a pergunta que você quer responder. A pergunta que você quer responder é que vai definir a estatística que você precisa utilizar para conseguir responder aquela pergunta. Então, se a sua pergunta, por alguma razão, eu não consigo pensar em nenhuma, mas se por alguma razão você precisa da moda, use o programa para dizer se existe moda, e aí vá no... lista todo mundo e vai olhando. O que você pode fazer para facilitar um pouco isso aí é uma função se no Excel. Bota todo mundo em ordem e se A2 é igual a 1, vá contando. Igual a 1 mais 1. Se A2 é diferente de A1, zera e é 1. Então você vai ver o número de vezes que cada número aparece. E aí você vê, os que aparecerem mais são a moda. Tá? Mas é um procedimento tedioso, para dizer o mínimo. Porque você vai ter que fazer isso conjunto a conjunto. Né? É possível. Mas o cont.sys, a função cont, cont.sys, com dois critérios. O nome, a coluna, o nome dos tratamentos. Você organizaria os dados todos, tratamento, por todos os valores, em cima, e aí aplica um cont.sys, tem que vai olhar na coluna do tratamento, se é aquele tratamento, na coluna que tem o outro, se é a linha, para contar todos os valores que acontecem em cada tratamento, aí você vai saber se existe. É uma variável que não diz muita coisa, por isso estou dizendo. Se você tiver uma razão para fazer isso aí, tem como fazer, é melhor do que sair no olho. É bem melhor do que sair no olho, mas vai gastar um tempinho razoável em qualquer experimento minimamente grande. Né? A gente estava na moda, não foi? Limite 95% inferior e o superior. Lower and upper. O que quer dizer isso aqui? A gente viu o intervalo de confiança como sendo média mais ou menos uma faixa de valores. Né? O lower é média menos. A média está aqui, lower, botou a distância, é o piso. O upper é o outro lado. Você pode ver que a diferença entre lower, se você dividir a distância de lower para upper, dividir por 2, vai encontrar a média. A média está exatamente no meio do caminho entre o lower e o upper. Você também vai encontrar que o lower pode ser um valor biologicamente impossível. O primeiro, logo de cara. O limite inferior para o lower é menos 1,5 grama. Só que nada pode pesar, nenhuma planta pode ter menos 1,5 grama de peso. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando eu pego a média aqui e boto a faixa em torno dela, na realidade, embora matematicamente possa ir de menos 1,5 até mais 7,3, a população de onde ela veio vai estar em algum canto de 0 a 7,3. Porque biologicamente não é possível ter uma massa menor do que 1, menor do que 0. Então, o fato do número estatístico ser possível não quer dizer que o número biológico seja possível. E, finalmente, o CV. Ou seja, qual é a variação em torno da média que aconteceu exclusivamente devido ao caso. Isso não é o CD do experimento como um todo, é o CD de cada variável. Ou seja, o CV para BR3262 foi 61. Em outras palavras, esse experimento variou
muito, devido ao acaso. E aqui eu vou aproveitar para fazer um gancho que eu acho que eu não fiz na aula passada, aliás, não fiz na aula passada, que é extremamente importante. Vocês vão encontrar em livros de estatística, todo livro de estatística de agronomia tem isso, uma tabelinha derivada de Pimentel Gomes, 65, alguma coisa por aí, que diz, se o seu experimento teve um CV de tanto, ele tem boa precisão, tem baixa precisão, se for o CV de tanto, todo livro de estatística tem essa mesma tabelinha. E todo mundo esquece que essa tabela foi criada para um cenário específico. Competição de variedades para produtividade de variedades de milho no campo. Variedades híbridos simples. O que é que eu quero dizer com isso? O CV ser bom ou ruim, o CV é um indicador de variabilidade do acaso. Quanto maior ele for, mais o experimento variou devido ao acaso e mais difícil vai ser de encontrar diferença. Correto? Bom ou ruim não é uma coisa absoluta. É uma coisa dependente dos dados que você está falando, dependente das suas condições. Um CV de 20% no campo é uma coisa completamente diferente de um CV de 20% na casa de vegetação ou no laboratório. Então, simplesmente ver, 10% foi variabilidade baixa. Se fosse um experimento no campo, seria. Será que é uma variabilidade baixa no laboratório? Meu CV deu um experimento, meu CV foi 50, meu experimento foi uma merda, não serve para nada. Depende da variável que você está medindo. Pegue, por exemplo, uma variável como número de insetos por planta. Ela varia muito devido ao acaso, não vai? Essa planta tem muito, essa planta não tem, aquela outra planta tem, aquela do lado não tem. Então você vai ter naturalmente, em função da característica da variável, uma alta variabilidade. Você tem métodos que são naturalmente muito variáveis. O meu bicho-papão pessoal é respiração e microbiota microbiana. Respiração microbiana ou micromassa, ou carbono da biomassa microbiana. O método, se você olhar para ele de cara feia, ele dá resultado diferente. Se você acordar, seu time terminou de perder no futebol, o número muda. Pegar essa mesma amostra, congelar a amostra, paralisei, botei no nitrogênio líquido, paralisei o desenvolvimento, paralisei tudo que tinha lá, preservou, né? Pego, subo a amostra dali e meço hoje, amanhã, depois de amanhã, os 3 números vão dar diferente. É uma característica do método. O que é que eu espero do CV dela? Maior ou menor do que o CV de uma coisa como produtividade agrícola? Tem uma interrogação no final do que eu falei. Ou seja, eu estou perguntando para vocês o que é que vocês esperam nesse caso. Maior. O método não varia muito? Se eu fizer a mesma medição 3 vezes na mesma amostra, eu não vou ter 3 valores diferentes? Então eu vou ter... Vai variar mais. Então, eu espero no sentido, eu acredito que vou ter uma maior variabilidade para a biomassa microbiana do que para a produtividade agrícola. É inerente. O que é que deve variar mais? Massa de raízes ou massa de parte aérea? Parte aérea, parte aérea, parte aérea, parte aérea lá atrás, 4 calados. Estão em cima do muro, o muro está começando a cair já. Raiz. Por quê? Não, é uma coisa bem mais prosaica. Como é que você mede matéria seca da parte aérea? Um experimento de casa de vegetação. Você vai lá com a tesoura, segura a parte aérea, corta no solo, bota dentro do saquinho, fecha o saquinho e resolveu, né? Como é que você mede matéria seca de raiz? Você tirou a parte aérea, agora você pega aquele saco, aquele pote, vira numa peneira, joga água em cima,
se molha todo, passa o dia lavando aquele solo, principalmente se for muito argiloso. Primeiro você lava, depois você vai para a estufa. O que é que vocês acham que vai perder mais raiz do que parte aérea ou vai perder menos raiz do que parte aérea? Você está lá. Vocês já deram banho em cachorro? O cachorro está querendo fugir, né? Você se molha todo, molha mais do que o cachorro. Somente se for um cachorro maior, quando ele começar a dar aquelas espanadas dele. Mas ele está amarrado, ele não foge. Imagina que você está com a raiz. Está lavando seu 10º pote do dia. Você vai continuar a lavar com a água bem devagarzinho ou vai começar a botar o dedo na água para aumentar a pressão para se livrar mais rápido? A paciência vai começando a desaparecer. Você vai lembrando. Porra, amanhã tem que entregar o trabalho de Mário. Pega ali a lava-jato. Vai perder mais raiz. É inerente ao método. Inerentemente você perde mais raízes quando está fazendo a extração, exceto se for hidroponia. Se for hidroponia, beleza. Tirou, só precisa dar uma sacolejadazinha assim e estufa. Está resolvido. Mas se tiver com solo, vai depender inclusive do solo. Um solo arenoso ou vermiculita, você separa melhor. Se for um solo mais argiloso, fica mais colado. Perde mais raiz, fica mais terra presa na raiz, que vai ser pesada como se fosse raiz. E por aí vai. Então, naturalmente, no mesmo experimento, cada vegetação que eu fiz com todo carinho e amor do mundo, eu vou ter uma variabilidade maior na raiz do que na parte aérea. Então, um CV de 10% para a parte aérea é ok, mas para a raiz está beleza, estou contente. Eu consegui controlar a variação da raiz, que é naturalmente mais variável, para ficar no mesmo nível que a parte aérea. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, não pense naqueles números mágicos de Pimentel Gomes. Pensem nos números que você encontra em trabalhos do seu tipo. Os bons trabalhos do meu tipo têm CV de 20%. Eu tive um CV de 15%, arretado. Tive um CV de 25%, vamos tomar mais cuidado da próxima vez, vamos? Então, o CV é um número relativo. Não somente pela definição matemática dele, mas também pela magnitude. A magnitude do CV é uma coisa relativa que vai depender de variável, condição, a área que você está trabalhando. Você tem que levar isso tudo em consideração na hora de decidir se variou muito ou pouco devido ao acaso. Tranquilo? O que é que a gente faz com isso? Isso aqui. Os dois, você sempre vai apresentar seus dados ou na forma de tabela ou na forma de figura. Com a exceção dos trabalhos de estatística aplicada, que você vai apresentar com tabela e figura. A figura, Excel. Sim. Com uma coisa só. No Excel, você vai definir a barra de erro. Essas barras verticais são barras de erro. Se você utilizar as barras de erro do Excel, ele vai calcular automaticamente. Certo? Dependendo da que você selecionar para ele fazer. Você tem que tirar essas informações do SAIS. E aí coloca a barra de erro manual. Tem a opção no Excel, adicionar a barra de erro manual. Hã? É a barra, essa linha que indica onde é que está. É a barra, desculpa, eu estava assumindo o nome como conhecido. A barra de erro é essa barra fina. O gráfico está em coluna, a coluna é a média, e essa barra indica, ok, a média da 3262 foi 2 e alguma coisa. A primeira da esquerda. A média foi 2 e alguma coisa. Nesse caso, eu usei a barra de erro e intervalo de confiança. Estou dizendo aqui. Certo?
O intervalo de confiança dela vai de menos 1 e tanto até 7 alguma coisa. O que quer dizer isso? A média da 3262, da BR-3262, foi 2,5. Mas eu não consigo ter confiança de que outras médias entre menos 1,5 e 7,4 não venham de uma mesma população. Ou seja, embora a 3267 tenha uma média diferente da 3262, como ela se sobrepõe, os intervalos de confiança dela se sobrepõem, talvez elas venham de uma mesma população maior. Ou seja, elas não sejam realmente diferentes. Ou pelo menos nesse experimento, elas não se comportaram como realmente diferentes. Está fazendo sentido para vocês? Vamos lá. O que é o intervalo de confiança? Certo? O intervalo de confiança é uma faixa de valores em torno da média. Como é que eu calculei essa faixa de valores? Eu levei em consideração o tamanho da amostra. Quanto mais pontos, mais eu posso apertar, porque eu tenho mais confiança no resultado. Eu levei em consideração a variabilidade dos dados. Quanto mais os dados estão variando devido ao acaso, estão variando dentro da amostra. Dá. O SAIS não deu o limite de confiança inferior e superior. Então, aquilo ali foi calculado com base no intervalo de confiança. Certo? Então, tamanho da amostra, quanto mais pontos, mais eu confio nos meus pontos e, portanto, eu posso estreitar. A variabilidade, quanto mais eles estão variando, menos eu confio nos meus pontos, então, para ter certeza que eu não vou falar besteira, eu abro mais. E qual a chance que eu aceito de estar errado? A gente não tem certeza de nada na vida. É certo que vai morrer, que vai pagar imposto. Certo? Fora isso, a gente não tem certeza de nada. Aí que o esporte é melhor do que os outros times de Recife. Hã? Certo? Fora essas 3 certezas na vida, a gente não tem certeza de mais nada. Hã? Mas, se eu quero ter mais certeza, o que é que eu faço? Abro mais. O intervalo de confiança é uma faixa de valores em que eu acredito, com base na estatística, no nível de desconfiança que eu coloquei, na variabilidade do meu dado, no tamanho da minha amostra, eu acredito que a média da população de onde essa amostra veio vai estar. Ok? Então, pegando a 3262, a minha amostra, aquelas minhas 3 plantas, dava uma média de 2,4. Mas como variou pra cacete, eu tenho pouco ponto, e eu estou querendo ter muita confiança, o que é que eu chego à conclusão? Esse 2,4 saiu de uma população hipotética que está em algum lugar entre menos 1,4 e mais 7 ponto alguma coisa. Qualquer média que esteja nessa faixa poderia vir da mesma população. E, portanto, eu não tenho confiança que é diferente. Então, a 3267, que tem uma média 2,3, poderia ser, não quer dizer que é, mas poderia ser da mesma população que a 3262. Eu não tenho como saber. Ela também está no intervalo. Ok? Repetindo. Poderia ser. Poderia ser não quer dizer é. Quer dizer, eu não posso dizer que não é. Quando eu digo que não é significativo, ou que pode pertencer à mesma população, eu não estou dizendo que pertence. Estou dizendo, se eu disser que não pertence, que é diferente, eu posso queimar minha mão. Então, para eu não queimar minha mão, eu digo que não tenho confiança. Ok? Do lado de cá, figura.
do lado direito, texto. Característica dos dois. Se você olhar a figura ou o texto, você consegue entender tudo o que você precisa entender. O texto, a legenda, tem que ser autoexplicativa. Qual é a variável? Matéria seca da matéria. De quem? Calpi. O que é que eu estou estudando? Isolados. Qual foi o teste estatístico que eu estou mostrando? Intervalo de confiança, pelo teste T de estudo, porque existem outros intervalos, ao nível de 5% de significância. No caso, esse exemplo aí da BR, 32 criadores, de 289, mais ou menos 499, esse 499 é o intervalo. É o intervalo de confiança. Para baixo, menos, para cima, mais. Ok? Tranquilo, gente? E por hoje